Em sua tela há um cachimbo. Você pode tocá-lo, sentir o cheiro de sua madeira. Você pode enchê-lo de tabaco se quiser. Não, isso não é um cachimbo. A imagem é traidora, não se pode confiar nela. Porém, não me desespero. Tenho diante de mim um quadro e desta vez estou seguro de sua realidade. Ele reproduz, afinal, o que está atrás da janela. Uma árvore, a estrada contínua, as nuvens que não poderiam ter outra forma. Não poderia haver alguém caminhando naquela estrada. A árvore está mesmo ali, né? E a estrada vai sempre na mesma direção. Não poderia fazer uma curva. Uma película separa a produção artística daquilo que meus olhos podem ver. Porém, o próprio quadro insere-se dentro de outro quadro. Eu fui enganado mais uma vez. Isso é tudo uma piada, um embuste. Querem se aproveitar da minha ingenuidade. Ora, digo que é possível, mas não me faça ir além das possibilidades de minha linguagem. Depois dirão que estou louco. Você é o louco que pinta quadros absurdos. Querem triturar minha noção de realidade. Querem destruir as instituições que me são mais sagradas. Querem expurgar os limites de minha linguagem sã e abrir novas possibilidades. Tudo isso é vil. Querem que enxergue em mim a animalidade que me antecede. Isso é cruel. Bom dia, galera. Hoje, então, a gente começa o nosso novo assunto aí das vanguardas europeias. Um assunto que me interessa muito quando eu estava no ensino médio. Eu gostei muito de aprender sobre isso. Espero que vocês gostem também. E a gente começa pelo surrealismo, que não é, cronologicamente, a primeira vanguarda, mas a gente vai entender daqui a pouco por que eu escolhi começar pelo surrealismo. Então, esses são os temas que a gente vai trabalhar. O primeiro deles, para compreender as vanguardas. Por que, então, que a gente começa pelo surrealismo? O surrealismo é um movimento que dá a entender muito bem o que são as vanguardas. Porque, apesar dele ter sido talvez um dos últimos a se chamar por um nome propriamente, de ter um manifesto, as vanguardas todas tinham manifestos que tinham um programa artístico. O surrealismo tem uma importante trajetória que nos dá a entender o que são as vanguardas. Por quê? Ele tem essa atitude estética explosiva que é muito própria das vanguardas, essa coisa de pensar a arte e, ao mesmo tempo, fazer da arte um caráter explosivo, um caráter subversivo das instituições, um caráter subversivo da arte anterior, mas não só, um caráter político no sentido de fazer com que a arte se manifeste um futuro possível. Né? E, ao mesmo tempo, no surrealismo é muito claro o percurso de tentativa de academizar, institucionalizar, e, ao mesmo tempo, os artistas que são contra isso ficam sempre à margem, tentando ali subverter essa academização, essa institucionalização. O próprio surrealismo é um movimento muito subversivo de todas as instituições. Então, vocês vão ver essa trajetória díspare, essa trajetória ambígua entre os artistas ao longo da aula. Bom, aí nós temos um quadro de um dos mais famosos surrealistas, que é o Salvador Dalí. Bom, o início do surrealismo, gente, é muito marcado pela psicanálise que se difundia ali no início do século XX. E o André Breton, o seu principal fundador do surrealismo, estava muito interessado em fazer um movimento artístico que buscasse o subconsciente e o inconsciente por meio de um processo de arte automática. A sua poesia, então, buscava fazer um automatismo não consciente
da escrita, de modo que se manifestassem as camadas mais profundas da mente. E da mesma forma também a pintura, em alguns autores, como Salvador Dalí, como Miró, buscavam esse automatismo, essa fuga do consciente e essa fuga do naturalismo, como vocês vão ver nas pinturas. Então, não é uma representação naturalista da realidade, antes é uma produção que busca o subconsciente e o inconsciente. Então, vamos ver aí algumas pinturas que seriam típicas disso. Nós temos a pintura dos relógios do Salvador Dalí, que é muito famosa, né? Alguns de vocês já devem ter visto, os relógios derretendo aí. E essa é a pintura que o Breton elogiou, dizendo que o Miró, por meio dessa pintura, se demonstra o mais surrealista de todos eles. Então, prestem atenção, pausem aí para ver com detalhes. Posso deixar um link também na descrição para vocês verem as pinturas. Só que, ao mesmo tempo em que o Breton procurava fazer essa busca da psicanálise, essa busca do inconsciente, do subconsciente, o movimento rapidamente adquiriu novos artistas que começaram a questionar isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, qual era o contexto histórico disso tudo? As guerras, né? O surrealismo nasce ali no entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e é o período da ascensão do fascismo, e também o período da ascensão dos Estados Unidos como país hegemônico. Então, ali, grandes poderes em embate e grandes discursos disputando a hegemonia, né? O discurso do sonho americano, o discurso do suposto nacionalismo do fascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, mas também em países mais periféricos, como a Espanha e Portugal. Ao mesmo tempo, é o tempo do comunismo, né? Na Rússia, em 1917, é feita a Revolução Comunista, a primeira grande revolução comunista que dá certo, e o proletariado sobe ao poder, e aí, bom, há uma história por trás disso, mas, enfim, o André Breton se vincula, então, ao comunismo e, por meio do comunismo, ele começa a questionar esses outros discursos em ascensão, o fascismo e o discurso burguês dos americanos, dos ingleses. E, então, o Breton põe o surrealismo como um movimento artístico que iria contra as instituições burguesas, contra todo o discurso burguês. Essa questão de escola e movimento nós vamos ver daqui a pouco. Explosão da linguagem. Bom, ao mesmo tempo em que o Breton procura fazer uma escola, aquilo escapa ao controle dele. As pessoas que se vinculam ao surrealismo acabam sendo até mais subversivas do que o programa inicial. Então, Antonin Artaud, que é um dos artistas marginais do surrealismo, apesar de ser um dos mais importantes sob certos pontos de vista, ele leva a linguagem ao limite. Por quê? Ele faz com que a linguagem vibre na sua intensidade. O grito se torna vibrante e assignificante, o grito animal do corpo, que sai do interior do corpo e não do inconsciente, não do subconsciente mais, mas uma pesquisa para a profundidade do corpo. E, no entanto, apesar dessa ampla explosão da linguagem que ele faz, porque a linguagem deixa de ter um sentido, ela passa para dentro do corpo no sentido, na acepção de que o corpo é essa coisa animal, essa coisa que vibra. Bom, então, após aí
alguns anos, começa a haver a internacionalização do movimento surrealista. A Europa, a leste, a oeste, a norte e a sul, começa a ter artistas surrealistas. Do Japão à América Latina, começa a haver artistas que aderem ao movimento. Entre eles, na Europa, nós temos o René Magritte, que é belga. Então, o René e o riso explosivo. O que eu quero dizer com isso? O René Magritte tinha essa subversão da linguagem como o Artaud, mas na pintura. E ele faz isso de uma maneira bastante diferente. Claro, por meio da pintura, as coisas teriam de ser diferentes. Então, o que acontece? Esse quadro aqui, como vocês podem ver, tem um quadro interiormente a ele. Então, é um quadro dentro de um quadro. Um quadro é um quadro, por isso eu escrevi um quadro é um quadro, é um quadro, é um quadro. Se vocês olharem aqui no detalhe, a representação não é questionada. Será que é mesmo uma representação? A arte será mesmo uma representação ou uma produção? Então, nós temos aí a árvore, que pode ser ou não um objeto visto por detrás do retrato, do quadro. A estrada pode ou não ser daquela maneira. E tudo aquilo parece ser a completude da paisagem, mas pode não ser. É isso que nos faz, o modo como o quadro é produzido, nos faz questionar essa questão da arte como representação. O próprio quadro se chama A Condição Humana. Então, ele, por meio do título, nos faz pensar também a nossa própria condição e a condição da nossa linguagem. Se vocês notarem, a película que separa a paisagem do quadro é muito fina e você quase não percebe se você olhar com desatenção. Outro quadro famoso do Magritte é o Isto Não É um Cachimbo. Esse é um pouco mais claro que o anterior. Por quê? Nós temos aí o desenho, a pintura de um cachimbo, e aí embaixo está escrito Isto não é um cachimbo, em francês. Bom, então o que é isso? Isso é uma pintura, né? Mas o fato de que ele põe as duas coisas, a escrita Isto não é um cachimbo, e o cachimbo, a pintura do cachimbo, fazem com que nós nos questionemos sobre a nossa própria realidade, a natureza da arte e a natureza da representação artística, a natureza da linguagem. Então, se isto não é um cachimbo, isto é o quê? Né? Isto é uma pintura. Então, o Magritte tem esse humor que nos faz, que é como se fosse uma armadilha, um embuste, que nos faz questionar o que está acontecendo. Bom, por fim, nós temos a difusão do surrealismo. O Dalí é expulso por se vincular a movimentos fascistas. O Artaud sai por conta disso que a gente tinha falado. Ele era muito questionador, inclusive da própria instituição do surrealismo. O Breton começa a formar uma instituição do surrealismo. Como assim? Começa a dizer o que é o surrealismo, quem está fazendo surrealismo mesmo. Então, como vocês viram lá naquele quadro do Miró, ele diz que o Miró é o mais surrealista de todos. Então, ele se diz ter a autoridade de dizer o que é o surrealismo, enquanto que o surrealismo ele mesmo criava vida. O Artaud, então, dá nova vida ao surrealismo e para ele, a institucionalização, a academização do surrealismo não era a saída. Então, ele começa a divergir em discurso contra o Breton e acaba saindo. E a história do Artaud é um tanto trágica, porque ele acaba sendo internado, acusado de loucura. Bom, então, o surrealismo deixa de ser uma escola e passa a ser um movimento, né? Ele passa a ser uma atitude estética difundida pelo mundo, que vai dar mais tarde em outras manifestações artísticas. É isso, gente. Um abraço.